Bem, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Livecast, o seu canal de podcasts aqui no Instagram, de segunda a sexta, com pessoas maravilhosas trazendo os mais diversos temas. Meu nome é Alex Carvalho, eu sou treinador comportamental, sou coach, sou mentor pessoal e estou aqui à frente do Livecast, tendo essa oportunidade de conversar com pessoas maravilhosas. Hoje eu converso com a doutora Luísa Monteiro, que vai trazer para a gente o tema de comunicação. Gente, como a comunicação é importante para a nossa vida, seja no aspecto da expressão de emoções, seja no aspecto de termos resultados. Aliás, é dito que hoje nós estamos vivendo a era da comunicação, que os bons comunicadores hoje terão muitas oportunidades no mercado de trabalho. Então, seja no mercado de trabalho, seja na vida, tenha certeza que quando você compreende melhor, começa a entender como aplicá-lo na sua vida de uma forma maravilhosa e equilibrada, você começa a ter resultados extraordinários. Luísa, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Eu estava aqui fazendo a introdução, falando sobre o teu tema, como é um tema extremamente relevante para os dias que a gente vive hoje. Uma era da comunicação, uma era onde todo mundo se fala, mas será que todo mundo se comunica? Eu até coloquei, quero começar antes de você falar de ti, com essa frase. Quem fala se comunica, Luísa? O que você diria sobre isso? Não, não. E Não. se alguém pergunta assim, se comunica, eu lembro do Chacrinha, né? Os mais antigos vão lembrar. O Chacrinha dizia assim, quem não se comunica. E a fala, eu posso emitir um som que tem um significado numa determinada língua e não necessariamente ser comunicação, porque a comunicação implica em conexão. Então, se não houver essa conexão, se não houver uma compreensão, certamente não houve comunicação. Aí houve fala, houve a transmissão de um determinado conteúdo. Uau. Luísa, aqui na live agora o teu áudio para mim ficou um pouquinho mais baixo e às vezes ele tá dando uma sumidinha, tá? Tá, deixa eu ver se eu melhoro aqui. Tá Vai bom. dizer aí Eu pra mim tô... se ficou bom ou não. Tá. Vamos fluindo. Eu tô conseguindo te ouvir, mas tá só um pouquinho baixo. Só o pessoal que tá aqui com a gente para dar um feedback, como é que tá a transmissão para vocês. Se ficar baixo, Luísa, Alex, aí você me avisa que eu coloco o fone. você quer colocar o fone já então? Tá, deixa eu colocar. Porque no nosso teste deu certo, né? No nosso teste deu certo, né? Luísa, eu tô 10 anos na área de treinamentos e desenvolvimento pessoal. E assim, nas partes dos trabalhos, principalmente trabalhos com atendimento voltados a relacionamentos, a autoconhecimento, eu digo para você assim que por alto 70% da eficiência de todo o trabalho tem a ver com a comunicação, né? E tem a ver principalmente com a palavra que você trouxe, na verdade, a conexão. De a gente chama, eu não sei como que é para você esse termo, se você já ouviu ele, mas a gente chama isso de ouvir na essência, que em outras palavras seria ouvir sentindo. Conseguir entender a mensagem transmitida por aquela pessoa, muitas vezes não pelo conflito que ela está relatando, mas pelo sentimento que ela está expressando por detrás disso. E é interessantíssimo perceber que quando eu fui começando a entender o que, que era a importância da comunicação, isso começou a abrir um leque de muitas possibilidades, porque você consegue ter uma sintonia fina para declarar suas intenções. Isso é extraordinário. Eu estou muito curioso para saber, conhecer um pouquinho da sua história e saber como é que você de repente foi por meio da comunicação e começou a criar sua carreira e estamos aqui hoje. Luísa, fala um pouquinho para a gente de nós, quem é você, por que comunicação, o que isso tem a ver com a tua vida? Tá, então, antes de eu falar de mim, da minha história, eu queria Ótimo, saber se a audição tá melhor, se vocês tá conseguem me ótimo. ouvir melhor agora. Pronto, então eu vou ficar de fone. Olha, eu gosto muito, Alex, de falar da minha história, antes de falar qualquer coisa de comunicação, porque aí eu crio uma comunicação, eu crio uma conexão com quem pensa que não consegue se comunicar. Então, deixa eu começar. Eu sempre gostei muito de estudar, gosto até hoje. Então, para mim, estudar, inclusive eu fiz uma postagem hoje mesmo assim sobre as coisas que eu amo, e uma delas é estudar. Eu sempre fui aluna nerd, aluna de turmas especiais, de Olimpíada. Sempre fui aquela aluna que estuda, estuda, estuda. Mas eu tinha um problema. Eu não gostava de falar com as pessoas. Eu não falava com as pessoas. Minha comunicação era só com os livros. Eu estudei a vida quase toda em colégio de freira. Na época nem misto era colégio só de mulheres. E eu estudava muito e sempre tive muito destaque. Quando era para apresentar os trabalhos, sempre teve, né? Trabalho de grupo, trabalho de classe. Eu fazia o trabalho, só não queria apresentar.
E eu adorava, eu sou da época da cartolina, né? E eu adorava porque eu ficava atrás da cartolina, então ninguém nem precisava me ver. Até que eu inventei de fazer, que os mais antigos vão saber o que é um trabalho na cartolina. E aí eu entrei na universidade, fui fazer fonoaudiologia, e nos primeiros semestres, já no segundo semestre, vieram os benditos seminários, que na época era a minha Por que você vai pra tortura. fono? Desculpa. Então, por que eu fui para a fono? Assim, quando eu estava no terceiro ano, eu tinha dúvida entre três áreas: fono, odonto e administração. Não, na época não havia uma quantidade grande de universidades, e as três universidades do meu estado eu fiz nas três, eu passei nas três. Porque a minha ideia nisso era assim: onde eu passar é para eu passei nas três. E aí um dia eu fiz uma oração comigo mesma e eu disse: pronto, é para a fono que eu vou. Eu não sabia nem direito tudo que a fono podia me oferecer, mas foi a fono que eu escolhi. Na verdade, eu acho que é a fono que me escolheu, né? E aí, quando chegou no final do primeiro ano, no segundo semestre, no seminário, já não era mais em grupo, o seminário era individual, e eu tirei minha primeira nota baixa. E nota baixa para um nerd é muito sofrido. Quem é nerd sabe disso, é muito sofrido. E eu fiquei muito triste, muito decepcionada comigo mesma, e corri. Eu sou do tempo da biblioteca, certo? Não é assim, que a gente abre o Google e tem resposta para tudo, não. E aí eu corri louca atrás de livro, tudo que podia na biblioteca, de como apresentar seminário, técnicas para falar em público, como se apresentar. E eu fui desesperadamente atrás de tudo isso. E eu fui treinando. E o meu objetivo inicial, Alex e todos que nos assistem, meu objetivo inicial era tirar nota boa. Meu objetivo não era apresentar bem o seminário, me comunicar bem. O objetivo era tirar nota boa. Que pensamento pequeno, medíocre, né? Mas ele era o que eu pensava na época. Bom, eu comecei a treinar, eu comecei a me comunicar, eu tirei nota boa. Mas nesse período, o que aconteceu foi que eu comecei a chegar nos locais, eu olhava para as pessoas, eu dava a mão para elas, eu olhava de frente, eu já não sentava mais no final da sala, eu já não tinha mais medo de fazer pergunta. Eu fazia pergunta levantando a mão e perguntando para o professor e não mais escrevendo ou dando para um colega. E não só na vida de estudante, né, e posteriormente profissional, mas nessa época, já na universidade, eu comecei a sair com os amigos, eu comecei a fazer amigos, eu comecei a paquerar, eu comecei a namorar. É isso mesmo, eu só fui namorar, inventar de paquerar depois que eu estava na universidade. Olha o atraso de vida. Porque a comunicação, ela não melhora só a nossa vida profissional, né? Melhora a vida pessoal também. E aí, quando eu comecei a me comunicar melhor, muitas portas se abriram. Tudo que eu escrevia, tudo que eu publicava, eu comecei a apresentar, melhorou minha vida profissional. E eu entendi claramente o poder que a comunicação tem na vida de uma pessoa, em tornar tudo ao redor melhor, em tornar a vida pessoal e profissional mais fácil, porque a comunicação, porque gera conexão, ela abre portas, ela abre caminhos e facilita a vida. A minha história, minha paixão por comunicação começou aí por conta disso. E aí já na vida profissional, eu comecei na política, em 2005, ajudando políticos a se expressarem melhor, a se defenderem, a apresentarem melhor seus projetos e ideias. Depois da política, eu fui para o ambiente corporativo, empresarial, posteriormente para o ambiente universitário. E hoje, além desses, eu também ajudo, algo que é um xodó do coração, adolescentes e jovens a apresentar os seus trabalhos na escola e na universidade, né? Que foi onde a minha história começou. Uau, interessante, Luísa. Eu achei muito bacana quando eu descobri que essa questão de que o autoconhecimento, pelo menos na minha parte, ele me ajudou muito com a comunicação, porque quando parece que muitas vezes até são muitos temas muitas questões que eu tenho para ti assim, muitas dúvidas que eu acho um tema, como eu te falei, interessantíssimo. Quando parece que você se conhece melhor, entende melhor seus sentimentos, fica muito mais fácil da gente conseguir achar as palavras, vamos dizer assim, certas, para que a gente consiga transmitir. Parece que, ao meu ver, é como se eu transmitisse essa emoção, só que codificada em palavras. Mas é essa emoção que flui mais. E isso começa realmente a fazer com que a gente vá percebendo que, nossa, eu particularmente olhava para mim como um péssimo comunicador. Porque até eu ter a curiosidade do que era comunicação, realmente, eu acreditava assim, que, eu falei, eu me comuniquei. Sabe aquela frase do tipo assim,
eu não sou o responsável pelo que você escuta, eu sou responsável pelo que eu falo. Eu achava isso. Eu não entendia essa questão de ter que conhecer a linguagem do receptor o máximo possível para conseguir falar dentro do modelo de metáfora de mundo dele para ter uma transmissão. E Luísa, é impressionante como 80 a 85%, para ser otimista, dos casos, assim, por exemplo, de problemas de relacionamentos, casais, é comunicação. Só de casal, não, é de tudo. Mas, Alex, eu vou pegar aqui sua fala e vou falar sobre a questão do autoconhecimento. Na minha assessoria personalizada com os profissionais, o ponto-chave, o ponto assim, aquele ponto que não pode faltar e que é o começo de tudo, é a pessoa, é cada profissional, cada indivíduo perceber a própria comunicação. Ele se vê, ele se ouvir, ele, não eu dizendo o que é que ele tem de bom, quais são as habilidades boas e aquelas que não são tão boas, mas ele perceber, ele se perceber enquanto comunicador. E ele responder para ele mesmo, antes de responder para mim ou para qualquer outra pessoa, se a maneira como ele se comunica no momento é o que ele quer ou é compatível com aquilo que ele almeja. Ele precisa se conhecer enquanto comunicador no momento e para onde ele quer chegar e qual é o alvo dele. Porque se ele não percebe isso, fica muito difícil ele perceber, inclusive, as melhoras que ele vai ganhar com o tempo numa assessoria personalizada. Sim. Ô, Luísa, na sua percepção, a comunicação interpessoal ela vai ser um reflexo, pelo menos na expressão, da comunicação intrapessoal? E como desenvolver essa comunicação intrapessoal de uma forma mais efetiva? Alex, aí essa pergunta, ela permite, assim, tantas possibilidades de resposta a partir de algumas perspectivas. Então, vamos lá. Tá. Às vezes eu sou chamada para ministrar treinamento em empresas sobre relacionamento, comunicação intersetorial ou entre colaboradores. Então, vamos lá. Teoricamente, olhando só o grosso da teoria, eu poderia responder de uma maneira muito simples e dizer sim, mas não é bem assim. Por quê? Deixa eu te explicar. Por mais que eu, enquanto fonoaudiólogo, especialista nessa área, eu ajude profissionais a se comunicarem melhor, e eles entendam e eles pratiquem isso, se eles trabalharem, por exemplo, num ambiente de desrespeito, num ambiente de assédio, num ambiente em que as regras institucionais só valem para um e não valem para outro, não tem técnica de comunicação que vá dar certo. Então, por mais que a pessoa, por mais que o profissional ele tenha essas habilidades bem desenvolvidas, vai chegar uma hora que elas não vão funcionar. Por quê? Um exemplo, se esse profissional que tem a habilidade bem desenvolvida, ele é constantemente desrespeitado, ele é assediado, ele tem o seu trabalho de uma maneira não reconhecida e diminuído, não vai adiantar. Por quê? É por uma estratégia de defesa mesmo. Antes de se comunicar bem, a gente precisa sobreviver. E aí, nesse mecanismo de sobrevivência, ou ele se fecha e deixa de ser o profissional brilhante que é, ou ele ataca. Entendeu? E aí ele ataca de várias formas, ou o próprio colega, ou os superiores, ou através de processos de trabalho. Então, teoricamente, a gente poderia dizer sim, ele precisa se conhecer, quando ele melhora como comunicador, isso melhora ao redor. Mas o meio interfere também. Começa só na comunicação, mas na técnica que ele tem. Luísa? Oi. Não, deixa eu dar uma travadinha, mas voltou. Tá. E isso pode fazê-lo sucumbir enquanto profissional, entende? Então, assim, Sim. quando a gente trata, por exemplo, interpessoal, comunicação interpessoal, se eu focar no trabalho e o trabalho permite que ela se estabeleça bem, sim. Mas se não, aí é preciso ser muito honesto. Porque se eu chego aqui para os teus ouvintes e para você, e eu digo assim, sim, a comunicação, ela melhora o relacionamento interpessoal. E aí as pessoas vão fazer, por exemplo, um treinamento comigo e aí não melhora. Mas não melhora por quê? Porque não tem como melhorar se você é constantemente agredido, entendeu? Agredido nas várias formas que, por exemplo, um trabalhador pode ser agredido. Agora, vamos lá. É um ambiente. Por que eu estou falando? Por que eu comecei falando de trabalho? Porque foi algo em que eu discuti recentemente com um gestor de uma determinada empresa.
E eu disse, olha, o problema, ele chegou com a seguinte queixa: Luiz, a minha empresa tem problemas de comunicação. E aí, quando eu fui fazer o diagnóstico institucional, eu disse, não, senhor fulano, a sua empresa não tem um problema de comunicação, ela tem um problema de processos. Ela não tem processos estabelecidos. Então, ela vai sempre ter problemas de comunicação enquanto não tiver processos e fluxos bem estabelecidos, porque aí cada um vai se comunicar de um jeito. E como isso aqui é uma equipe, essa equipe tem que ter um padrão. E esse padrão, ele não existe. Então, não é... Antes de comunicar, eu sugiro que o senhor procure uma empresa e alguém que ajude a fazer processos de trabalho, fluxos de trabalho entre os setores. E aí, depois, a gente trabalha a comunicação. Agora, Sim. quando é algo que o profissional, o indivíduo, né, o profissional não necessariamente, o indivíduo, ele tem autonomia, exemplo, a relação com os amigos, a relação com a família, não é aquilo que ele tem que ir porque ele tem que ir. Ele se comunica com os primos, com os tios, com os familiares por ele. Então, com certeza, quando ele se comunica melhor, a comunicação interpessoal melhora. Isso aí, nenhuma dúvida. E aí ele precisa se conhecer e conhecer o outro, né? Porque para cada outro existe uma forma de se comunicar. Uau, Luísa, que interessante. Eu sinto que você tem o direcionamento mais forte da questão da comunicação para empresas, é isso mesmo? Não, é assim, começou com empresa. Não, começou Ah, com política. certo. Quando saí da política e foi para o profissional, que não, um profissional não político, aí eu comecei institucional. Nunca deixei. Hoje, o principal, aquilo que eu tenho mais dedicado tempo, é para o profissional, Tá, especificamente. Mas justamente porque eu trabalho com um profissional, quando esse profissional está, exemplo, que tem um profissional, um exemplo, o médico. O médico, de modo geral, é ele por ele mesmo, ele o consultório dele, ele a clínica dele, por aí vai. Mas quando é um profissional que está dentro de uma corporação, as habilidades de comunicação, elas precisam levar em consideração a corporação em que ele está. Um exemplo certo. simples: a maneira de comunicação numa instituição militar é diferente de uma instituição civil. E aí, esse profissional que quer melhorar suas habilidades de comunicação, eu não tenho como desconsiderar o meio militar do meio civil, por exemplo. Certo. É interessante porque eu tenho a sensação, eu não sei se é real, porque como a comunicação ela veio para minha vida, só que ela veio num estudo assim quase que inconsciente, informação, interpretação, numa análise bem comportamental, sabe, Luísa? Bem no Uhum. sentido assim de tentar interpretar que de uma certa forma tudo é uma comunicação ao meu redor, tudo é um estímulo, tudo é uma informação, talvez a Yeah. palavra seria informação e não comunicação, mas de uma certa forma o meio também comunica, né? Até trazia para as pessoas por que a gente usava muito essa questão por conta do rapport, Luísa. Porque se eu, a gente, até num exemplo mais a grosso modo, dizer assim, imagina você de repente chega para fazer uma sessão de coach, você é uma pessoa às vezes mais conservadora, mais, né, sei lá, mais formal, e aí de repente senta lá o profissional na sua frente, e o profissional é um cara assim do heavy metal, com tipo assim, sabe, um padrão bem punk rock, e fala, e aí, mano, qual que é o seu problema? Né? E aí perguntava de 0 a 10, quanto que você vai se sentir confortável em compartilhar algo, mas, numa outra questão, quando eu tenho uma certa similaridade, uma certa afinidade, parece que eu também abro um campo de comunicação, sabe? A gente usa um termo que diz assim, Luísa, não existe muitas vezes em termos de comunicação, não existe resistência, o que existe é a falta do vínculo. Porque você trabalha a questão emoção e comunicação. Como que é a sua percepção? Como é que é dentro dessa questão? Se eu vou trabalhar comunicação, eu tenho que compreender a emoção? Como é que é esse processo? Então, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer um comentário em relação a algo que você falou antes e que eu Fique à considero vontade. fundamental para todo mundo que quer estabelecer uma comunicação, que é o vínculo. Então, como profissional, você tem o seu objetivo profissional. Seja, por exemplo, um advogado defender bem uma causa, um vendedor conseguir vender um produto ou serviço, você tem aquele objetivo. Mas o erro de muitos profissionais é focar no objetivo e não no vínculo inicialmente. Então, quando você cria esse vínculo, fica muito mais fácil alcançar o seu objetivo. E esse vínculo, ele remete muito ao que nos faz humanos, a desenvolver um olhar humano para as pessoas. A olhar, por exemplo, que talvez naquele momento
talvez o que você precisa seja perguntar para o outro como ele vai, como ele está, por que ele está triste, né? Ou então ele está tão feliz, que coisa, compartilhar a alegria do outro. Então, essa conexão, essa habilidade de perceber o outro, de se conectar com o outro, ela é fundamental para estabelecer a comunicação. E como nos faz humanos, então faz parte da nossa humanidade a nossa emoção, o que a gente sente. E a gente gerar essa conexão, ela é tão importante que eu vou falar que talvez você faça essa pergunta depois e eu vou antecipar. Por exemplo, quando as pessoas dizem assim para mim, Luiz, eu quero palestrar. E eu quero me tornar um grande palestrante nessa área, naquela ou naquela outra. Certo. Sabe qual é a primeira estratégia que todo mundo fala para você realizar uma boa palestra? Gere conexão com seu público. Gere um vínculo. E aí surgem as estratégias que os especialistas ensinam. Que estratégias são essas? O storytelling, que é você contar histórias, você pedir para o outro participar, perguntar, dependendo da quantidade de pessoas, perguntar o nome das pessoas, perguntar por que elas vieram, se você tiver habilidade, couber no seu conteúdo, você contar uma piada, começar mostrando um vídeo, porque aí isso é uma estratégia que gera conexão e que você apresenta para o outro para fortalecer esse vínculo. Depois você apresenta o que você tinha que apresentar. Isso é o que a gente ensina como estratégia, né? Compartilha como estratégia para gerar esse vínculo. Bom, e faz parte da nossa humanidade, agora respondendo à pergunta, as emoções. Quando eu sempre falo para as pessoas que querem falar melhor em público, eu explico antes, assim, bem coisa de professora mesmo. Eu digo, olha, você precisa entender a diferença de voz, fala e linguagem. A fala é essa palavra. Exemplo, eu digo boa noite, você diz boa noite. Nós temos a mesma fala, a mesma palavra, mas a nossa voz é diferente. O som que a gente usa é diferente. Você tem um som que é só seu, do Alex, e eu tenho um som que é só meu, né, da Luísa. Agora, eu, enquanto Luísa, eu também mudo a voz, eu também mudo a maneira como a minha voz é colocada. Eu posso dizer assim, vou fechar aqui para ninguém sofrer influência da minha expressão facial. Eu posso dizer assim, boa noite, boa noite, boa noite. Eu disse três formas diferentes eu disse boa noite. Um eu disse muito feliz, o outro eu disse de uma maneira indiferente, o outro eu disse com raiva. Sabe quando você chega num local e a pessoa te dá um bom dia, que parece que ela disse assim, morra, desgraçada, eu queria nem que você estivesse aqui? Não é a palavra, não é a fala, é a voz. E eu explico isso por quê? Não, aqui a gente não vai ter tempo para tecer em detalhes, explicar cientificamente, mas o outro, mesmo que ele não seja fonoaudiólogo, que ele não entenda nada de comunicação, ele é humano, então ele percebe o sentimento que a gente colocou. E o nosso sentimento é colocado não é na palavra, não é na fala, o sentimento é colocado na voz. Sabe quando a gente passa numa situação e diz assim, não, fulano não disse nada demais, mas eu não gostei do jeito que a pessoa disse, não gostei do tom que usou. O que é isso? É a voz. E assim como a gente percebe no outro, o outro também percebe esse jeitinho que a gente fala, esse tom de voz que a gente colocou e que nem sempre é agradável. E aí, emoção tem uma repercussão direta e imediata na nossa voz. Sabe quando você liga? Hoje em dia quase ninguém liga mais para ninguém, né? Agora é só o WhatsApp. Mas para quem ainda liga e a pessoa do outro lado diz alô, aí você diz, fulano, o que é que você tem que estar tão triste? Como a gente sabe se a pessoa só disse alô? Por conta da voz. E aí, quando a gente está se comunicando, sabe, Alex, qual é a emoção que eu coloco? É uma emoção de entusiasmo, de segurança. Porque algumas pessoas, por exemplo, ao falar em público, ficam tão nervosas que a voz treme assim, como eu estou falando agora. E aí todo mundo percebe esse nervosismo. Todo mundo percebe que você está nervoso, você está com medo, que você está inseguro. Por quê? Porque a nossa voz coloca a nossa emoção em evidência. E é muito importante perceber isso, cada profissional perceber como que a sua voz se estabelece no ambiente, para que uma vez reconhecendo, possa dizer, opa, eu preciso fazer isso para não demonstrar tal ou tal sentimento.
Por quê? Tem como, né? É uma pergunta que muita gente faz. Lu, tem como eu não ter medo? Não. Tem como o medo não te paralisar. Aliás, é saudável que você tenha medo. Não pode ser o medo paralisador, mas o medo é um mecanismo de defesa nosso. O medo faz com que a gente se prepare mais, o medo faz com que eu tenha mais cuidados com o que eu vou falar. Então, citar um exemplo. Eu tenho medo de altura. Quem tem mais perigo de sofrer um acidente? Eu que tenho medo que vou colocar 1000 mecanismos de segurança ou aquela pessoa que diz, eu não tem problema não, se eu pular aqui eu vou voar. Essa pessoa tem muito mais chance de morrer do que eu. Sim. Por quê? Porque o medo, ele tem que me obrigar a ter cuidado. Ele não pode me paralisar, ao ponto de eu dizer, pronto, porque eu tô com medo, eu não vou mais me apresentar, eu não vou me expor, eu não vou palestrar. A gente vai com frio na barriga, com esse frio saudável da barriga. Ele é ótimo. Sim, é verdade, Luísa. Posso dizer que 10 anos depois sempre acontece, sabe? Sempre ele tá ali mesmo para dar um alerta, assim. Até aqui nas lives a gente trabalha mais nesse meio e muitas vezes as pessoas elas acham até interessante, curioso, falam assim, você fica nervoso? Não é que você fica desesperado, mas sempre você tem ali um certo sentimento ali que acho que até traz um olhar mais atento, né? Você sabe que Ô, você, tipo, pode falar. Alex, só te interromper aqui. Eu acho que quase ninguém duvida que se não for a melhor, é uma das melhores modelos do mundo, que é a Gisele Bündchen. Na despedida dela das passarelas, ela fez uma entrevista e ela disse assim: até o meu último desfile, todas as vezes em que eu subi a passarela, eu tive um frio na barriga. E eu sempre tinha medo de cair, medo de tropeçar. E isso eu estou falando da melhor modelo do mundo. E aí, saindo das passarelas, indo para os palcos, uma entrevista recente da Ivete Sangalo, ela disse: sempre que eu vou fazer um show, eu tenho um frio na barriga. E eu acredito Sim. que ninguém duvida do poder, do carisma e da competência da Ivete Sangalo. E ela sempre tem esse friozinho na barriga, porque isso é saudável, entendeu? Isso é saudável. Quando nós conversamos, você até, de certa forma, se eu me lembro bem, você demonstrou uma certa curiosidade sobre a questão da hipnose. Sim. E você traz várias técnicas de hipnose que você está passando aí pra gente aqui. E nem sabe o que é É? hipnose, mas é hipnose, pô, totalmente. Nem Porque o que a sabia. gente tem, a gente entenderia uma comunicação hipnótica, na verdade, uma comunicação com o inconsciente, né? Uma comunicação onde eu entendo essa eficiência das palavras e eu não vou conversar com o seu cognitivo que vai filtrar, mas eu consigo, pela junção dessas palavras, gerar o seu emocional. Uma dessas formas simples é o storytelling, porque a história ela mexe com a emoção, ela gera uma empatia, ela gera um envolvimento, ela gera, é muito mais fácil de abordar. E outra questão que você trouxe, Luísa, que é muito interessante dentro dessa linguagem, é a questão da distração, né? Eu trabalho, não é sempre, mas às vezes eu faço preparo de pilotos, comissários para a parte de processos seletivos da aviação. Uhum. E aí vem aquela questão de falar em público, né? Da apresentação da pessoa tá ali, mas ela tá querendo expressar uma coisa que não necessariamente tem uma conexão com a história dela, tá? Porque aqui é que eu fui começando a intuir isso com o tempo, fui intuindo que a pessoa que tinha uma aceitação melhor, ela tinha mais poder de persuasão, Sim. porque ela não precisava criar uma fala que era muito racional e muito fria e esconder ela mesma, ela conseguia ser ela mesma. E ao ser ela mesma, muitas vezes ela gerava essa comunicação emocional. Ela não deixava só uma mensagem para o racional e lógico, mas ela deixava um sentimento no ar. E é essa que é o Olha, ponto. Alex, de hipnose eu não entendo não, viu? Eu não entendo nada. Mas uma coisa eu posso te dizer: todos nós, seres humanos, a gente nasceu para pertencer a algum lugar. A gente não é ilha e a gente nasceu para fazer parte. Então, quando eu me sinto parte, em um exemplo, você é um palestrante e você se sente parte daquele lugar, fica muito mais fácil você colocar para fora o seu pensamento, as suas ideias, as suas opiniões, do que um ambiente que lhe parece hostil. Sim, Por exemplo, uma das técnicas utilizadas quando alguém vai palestrar, eu sempre digo assim, e até porque não é nem educado fazer isso, nunca mire apenas em uma pessoa. Porque se você mira numa pessoa que te reproduz
uma expressão facial hostil, de desinteresse, aquilo pode te desconcertar de tal forma que você não consegue prosseguir bem. Por outro lado, se você olha para uma pessoa que só concorda com você, isso pode te trazer um viés, um feedback não tão bom. Então é importante ter esse olhar mais aberto e dependendo da quantidade de pessoas, tem técnica específica para cada um. Agora, considerando que todos nós temos essa necessidade do pertencimento, as técnicas ajudam a gente a gerar essa conexão para se sentir parte, ainda que momentaneamente, daquele lugar, daquele ambiente, a gente possa vender o nosso peixe melhor. Porque se a gente está num ambiente muito hostil, você pode até não se sair tão ruim, mas não vai ter o brilhantismo que teria do que se você estivesse num ambiente mais acolhedor. Com certeza. Com certeza. Isso profissional e pessoalmente. Então, se você chega... Por que todo mundo diz assim, eu não tenho problema para me comunicar, não, desde que seja entre os meus amigos. Eu, às vezes, fico com vergonha quando é para pessoas estranhas. Então, o seu problema, se você perceber, não é bem em se comunicar. O problema é em para quem você vai se comunicar. Porque quem não se comunica bem, sob hipótese alguma, é nem para amigo, nem para familiar, nem para inimigo, nem para profissional, nem para ninguém. Agora, quando você diz assim, não, eu me comunico bem com a minha família, eu me comunico bem com os meus amigos, eu não tenho problema se eu estiver numa mesa de um bar e falar para 50 pessoas. Mas se for para 50 estranhos, isso é um problema. Aí volto para outras questões. Por quê? Será que é o medo de ser julgado, da avaliação dos outros? E o que é que essa avaliação dos outros implica na sua vida? Aí entram outras questões que um acompanhamento personalizado é que ajuda melhor. É isso mesmo, Luísa. E essa parte, quando ela chega para esse movimento, você também atua nessa parte, ou quando você percebe que é mais para esse campo, aí você direciona para outro profissional? Se for de modo superficial, com técnicas fonoaudiológicas a gente resolve. Mas se eu perceber que é para além da técnica, aí eu encaminho para um outro profissional, com certeza. Exemplo, timidez exacerbada, aquela timidez que é paralisadora. Aí não é comigo exclusivamente. Eu preciso de ajuda de outro profissional. Agora, se for assim, não, a pessoa consegue, mas em determinadas situações ela fica constrangida. Então, a gente faz o uso de técnica. O que é que acontece com a técnica? Você ensina a técnica, o indivíduo percebe que ele faz, isso dá segurança para ele, porque ele percebe que conseguiu, que acertou. E aí, como ele já sabe que vai conseguir, porque aplicou a técnica, ele se sente seguro. Então, ele consegue. Sabe, como se fosse o efeito contrário. Não é bem de dentro para fora, começa de fora para dentro, mas aquilo se internaliza e o profissional consegue se expor de uma maneira coerente, de uma maneira adequada, de uma maneira segura no seu ambiente pessoal ou profissional. Interessante, sabe, Luísa, quando eu estava trabalhando na parte de treinamentos, né, quando o treinamento era mais voltado ao autoconhecimento, a gente tinha toda uma construção, né? A comunicação, a gente vê o treinamento no macro, né? A comunicação, ela vai, entre aspas, do superficial para o mais profundo, ou seja, ela vai do cognitivo para o emocional. O cérebro tem um processo da neuroplasticidade, né? Que conecta muitas informações. Então, quando você tem um ambiente que é quase imersivo e você, vamos dizer assim, semeia muitas informações para a pessoa ali, quando você, no momento posterior, você leva ela a um campo emocional, a uma catarse, ela entra em conexão com insights muito diferentes, porque é onde começa esse processo. E olha que interessante, porque muitas vezes nesses movimentos, a gente fazia um trabalho chamado psicodrama, que você conhece também. E no psicodrama, onde é que vem o ápice da cura, podemos colocar nessa palavra, tá? Vamos colocar ressignificação, para não ficar muito estranho. Onde vem o ápice da ressignificação? Quando a pessoa ela entra em contato com aquela emoção que ela sentiu em algum momento da vida dela, por alguém que magoou, por alguém que aconteceu algo, e ela consegue alinhar essa emoção com ela mesma e expressar. É tão interessante, Luísa, porque quando ela parece que alinha esse entendimento e expressa aquilo, a gente já estava brincando, curado em nome de Jesus, tá tudo bem. Porque tirava, parecia que era uma trava interna que ela não conseguia expressar aquela emoção, e por não conseguir expressar aquela emoção, isso gerava um grande conflito com ela que acabava afetando todo o ponto da personalidade. E foi nesse ponto que eu descobri, sabe, o brilhantismo da comunicação.
Alex, alguns profissionais que passam por mim, tem algo que eu fico tão, assim, quem tá comigo sabe que é assim. Eu fico tão feliz, mas eu fico tão feliz quando o outro consegue. Primeiro, eu fico feliz pelo outro, e segundo, porque eu vejo a técnica surtindo efeito, surtiu efeito lá atrás comigo. Hoje eu continuo treinando, né? Eu não parei de treinar, eu não parei de usar as técnicas, e eu vejo funcionar com os outros. E é tão bom quando a pessoa percebe assim, eu não conseguia, um exemplo, organizar as ideias. E aí o indivíduo organiza bem suas ideias. Quando ele diz assim, poxa, a minha voz tremia, a voz não treme mais. Poxa, eu ficava fazendo muito hoje essa quantidade excessiva de eles não aparecem mais. Isso é tão bom. E é tão bom perceber que dá certo, perceber que o outro consegue, perceber que se ele aprende a técnica, se ele treina, daqui a pouco aquilo muda e ele tem um novo padrão. Sabe algo assim que é bem comum? Algumas pessoas, alguns profissionais, eles não articulam bem as palavras. E aí eu vou citar um exemplo público, porque inclusive recentemente foi muito divulgado na mídia, que é a questão do Big Brother. E uma das participantes, a Slo, tinha... Quando a pessoa embola as palavras ou fala rápido demais porque não articula bem, então aquela pessoa, por exemplo, um exemplo, que não pega e não abre a boca para falar. Então isso é um problema de comunicação, porque compromete a sua habilidade de se expressar bem. E quando, através de um treino, o profissional começa a articular bem as palavras e se fazer compreender, para além de ter uma articulação adequada, ele fica feliz, ele se sente mais seguro e por conta disso ele se apresenta melhor, porque ele se sente mais seguro. Luiz, hoje você é mais procurada com qual tipo de demanda? Então, é bem variado. Continua na política, a política nunca, né, sempre me acompanhou. Hoje, o que vem crescendo é a quantidade de profissionais liberais. Isso tem crescido bastante. E aí, para várias possibilidades. Exemplo, gravar vídeos para as redes sociais. E aí eu vou só fazer um parênteses antes de voltar para o vídeo, antes de voltar para os profissionais, porque algumas pessoas perguntam assim, Lu, muita gente está gravando vídeo, eu tenho que gravar também? Não necessariamente. E aí eu vou citar um exemplo. Um monte de gente faz dancinha no TikTok. Eu não faço, porque não dá certo para mim. A base da comunicação é ser natural, sabe, Alex? Então, se a dancinha do TikTok não é natural para você, por favor, não faça, porque vai ficar feio, muito feio. É verdade. Agora, se é natural para você, faça, certo? Então, mas voltando, muitos profissionais têm buscado para gravar vídeos para as redes sociais, médicos e pessoal da enfermagem fazer comunicação de más notícias. Como é que você comunica para uma pessoa uma má notícia? Uma má notícia não deve ser compartilhada ou dita de qualquer forma. Então, por exemplo, vou citar um exemplo, um médico. Ele é um médico que convive num cenário onde o óbito é comum. Então, ele nem pode estar, quando ele vai comunicar para a família, ele nem pode estar tão fragilizado que não dê segurança à família e não pode ser tão firme que pareça que é insensível diante daquela situação de perda. E existem técnicas específicas de como comunicar uma má notícia, né? Mantendo a firmeza e, ao mesmo tempo, a solidariedade com aquela família que perdeu alguém tão querido. Uma outra que muitos profissionais também têm buscado aí de várias áreas é a possibilidade de palestrar. Muitas pessoas querem fazer seus cursos nas redes sociais, ou cursos para que sejam vendidos de modo online, palestras, e aí como é que essas pessoas podem realizar essas palestras com mais segurança, com mais naturalidade, sempre isso, naturalidade. E aí, acho que você vai perguntar, mas eu vou antecipar, qual é a tríade, os três pilares que sustentam uma comunicação que funciona: objetividade, clareza e naturalidade. Então, você tem que ser objetivo, falar nada de fazer rodeios, por favor, não é para fazer rodeios, ficar enrolando. E tem que ser claro. Lu, mas qual é a diferença entre ser objetivo e ser claro? Vou citar um exemplo, né? Eu sempre cito esse exemplo. Eu posso dizer aqui, ó, a voz é produzida pelas pregas vocais na laringe. Se a pessoa não for um otorrino ou um fono,
provavelmente não vai entender bem. Mas se eu digo, a voz é produzida aqui na garganta pelas cordas vocais, aí todo mundo entende. Então, na primeira, eu fui objetiva, mas não fui clara. Na segunda, eu fui objetiva e clara. E ser natural. Então, se você é um indivíduo extremamente alegre, extrovertido, brincalhão, use isso em seu favor. Se você é mais comedido, discreto, mais na sua, use isso em seu favor. Não dá certo pegar o Tirulipa e colocar num paletó e pedir para ele falar de modo sério. Nem dá certo pegar o Karnal e tentar pedir para ele se apresentar como Tirulipa. Porque são características diferentes. E aquela pessoa mais comedida, ela não precisa fazer a dancinha do TikTok. Mas se você é um TikToker de milhões de seguidores, use isso em seu favor. O que é que precisa? Saber usar adequadamente. Aparar as arestas, para não ficar nem over e nem, assim, apagado demais. Mas o que não pode é não ser você. Agora, um parênteses que eu considero importante. Então eu sou assim, bruto mesmo, seu lungo, assim, bem grosseiro. Então eu posso ser desse jeito? Claro que não. Porque a grosseria, a agressividade desrespeita o outro, e esse é um ponto que precisa ser ajustado. Naquela avaliação inicial de autoconhecimento e autoanálise. O que eu digo seja você, naturalmente você, é naquilo que faz parte da sua essência e que não desrespeita o outro. Quer ver um exemplo? Nem estou falando de grosseria. Você é um indivíduo que só fala gritando. Que aqui, não sei como é em São Paulo, né? Aqui a gente chama assim de gasguito. Você é gasguito e só fala gritando, falando alto. E isso além de mal educado, não é de um bom comunicador. E por que esse é o meu jeito? Porque esse seu jeito agride o ouvido do outro, que não precisa ouvir seu grito. Essa pessoa precisa de um auxílio para diminuir o volume, ajustar, sabe? Esse volume. Uma questão interessante aqui, que eu acho que é a questão mais simples e a mais difícil de todas, e queria ouvir de você. Ouvir. Isso é uma parte importante na comunicação, né? E às vezes é difícil, né? Alex, eu costumo dizer assim, a oratória é fabulosa, a escutatória mais ainda. Porque a gente está muito acostumado a falar. E as redes sociais, elas têm levado, elas têm levado as pessoas a serem somente emissoras e não receptoras. Então é assim, eu comunico a minha fala, eu comunico a minha ideia aqui. Se você discorda, eu bloqueio você. Isso é muito comum. Então você é bloqueado. Você que eu digo, não você, né? Estou citando um exemplo. Então o outro é bloqueado do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, de tudo. E isso é muito ruim, principalmente quando a gente olha essas gerações mais novas, que não aprenderam e que têm dificuldade em, poxa, eu não estou concordando, mas eu vou ouvir. E eu vou ouvir. E no final, eu vou ou discordar, ou eu vou deixar para lá, mas ouvir. Primeiro, porque isso leva a um comprometimento nas relações interpessoais, aquelas que você falou lá no começo. E segundo, porque o destaque de um bom profissional hoje, eu te digo isso sem medo de errar, é quando você escuta o outro. Sabe, vou citar um exemplo. Eu atendi recente uma executiva e ela dizia assim, não, porque eu quero palestrar. E eu disse, beleza, não, eu quero palestrar para muitas pessoas. Nananana. E quando eu vi, ela falava muito bem, articulava muito bem, a entonação vocal muito boa. Eu digo, meu Deus, por que ela ainda está tudo tão bom aqui? Deixa eu encontrar aqui. E eu falei, sim, mas me diga o que é que você almeja. E tudo que ela falava, eu fazia avaliação fonoaudiológica. Eu digo, você percebe que a sua dicção, a maneira como você articula é boa? Sim, percebo. Não. E aí, na avaliação, sabe o que era que acontecia? Porque eu ouvi bem, essa profissional, ela não acreditava nela. Ela era fenomenal, mas ela não acreditava nela. Sabe como eu percebi isso? Não foi fazendo a técnica, foi ouvindo. Foi ouvindo a entrelinha. Foi ouvindo quando eu digo assim, mas e nessa situação, por que foi ruim? E aí, quando ela começou a falar, eu percebi que não tinha sido a apresentação que era ruim, era a percepção que ela tinha dela mesma. E quantos profissionais brilhantes, Alex, eles não conseguem perceber o próprio brilhantismo.
E eu que sim. estou do outro lado, como é que eu percebo isso? Eu só percebo se eu ouvir. Se eu parar para ouvir atentamente o que o outro diz, para além das palavras. Isso serve para mim, eu estou citando meu exemplo, esse exemplo porque é meu, eu posso falar com mais propriedade. Mas isso serve quando, por exemplo, alguém chega para comprar um produto, um eletrodoméstico, quando alguém... Eu vou citar um outro exemplo, agora não eu enquanto profissional, eu enquanto cliente. Pronto, adoro citar os meus exemplos. Gosto mais dos meus, de citar os meus do que os dos outros. Anos atrás, eu vou falar uma coisa para ti, né? E quem me conhece recente talvez até estranhe. Eu era loura, loura blonde, cabelo Uau. platinado. Eu era loura, loura, loura. E um dia eu fui no salão. E eu cheguei no cabeleireiro e ele disse assim: Luísa, você não tá bem, né? Eu disse: não, tô com um problema. Ele disse: você confia em mim? Eu disse: eu tenho medo de confiar em cabeleireiro, porque cabeleireiro adora, assim, essas mudanças radicais, né? Aí ele disse assim: eu acho que você precisa mudar. E a minha vida estava precisando de uma mudança de verdade. Só que eu não falei nada para ele. Só que ele percebeu. Ele escutou para muito além do que eu disse. Porque eu fui lá, sabe para dizer o quê? Eu vim retocar minhas mechas. Aí ele disse assim: não, Luísa, confie em mim. Eu passei, mulher que vai para salão sabe que é assim, é o dia todo. Quando eu saí de lá, eu saí ruiva. E nunca mais eu deixei de ser ruiva. Sabe por quê, Alex? Porque nunca mais eu voltei para aquela vida que eu tinha. Eu mudei de vida. E aí começou com a cor de um cabelo. E Olha depois só. mudou para dentro. Agora, sabe, eu amo esse cabeleireiro. Sabe como foi que ele fez isso? Porque ele escutou para além do que eu disse. E essa capacidade tem um poder incrível de tocar o coração do outro, de mudar a vida do outro, de ajudar o outro. E quando um profissional faz isso, deixa eu te dizer o que é que acontece. Ele ganha um cliente para sempre. Para sempre. É Porque verdade. o cliente percebe que o profissional está preocupado muito mais com você do que em vender um serviço ou um produto para você. E aí se estabelece uma conexão, uma comunicação. Lembra que a gente falou que era comunicação no começo? Pronto, se Sim. estabelece essa conexão. E uma vez que ela é estabelecida, pronto. Aí o caminho está traçado, é só trilhar. Eu lembro que eu ouvi uma coisa assim, bem no início da minha carreira, uma frase do tipo assim: não adianta você falar se o ouvinte não quiser ouvir. Sim. E aí eu lembro que eu começava, na época eu era novinho ainda, na parte de treinamentos, de palestra, e isso ficou muito forte na minha cabeça, sabe? Aí eu pensei assim: bom, então eu posso ter a melhor informação do mundo, mas já ficou uma coisa que eu não posso chegar jogando a informação, eu tenho que gerar essa conexão primeiro. E aí veio uma outra questão, né? Aquela questão que as pessoas não mudam porque você quer, e sim porque elas querem, mas elas só mudam se elas sentem que tem algo que elas vão realmente vai agregá-las. E Uhum. aí olha, foi conectando com a questão da doação e do amor que você trouxe, porque me fez muito sentido entender que se a comunicação ela tinha esse fluxo e essa conexão tão forte com o campo emocional, se eu tivesse verdadeiramente conseguisse olhar para aquelas pessoas e entender o que, que eu poderia trazer de melhor para elas naquele momento, não de uma forma impositiva, mas até de uma forma convidativa, de uma forma de reflexões simples, Luísa, do tipo, olha, passaremos 2 horas aqui e que tal fazermos essas 2 horas as melhores 2 horas que podemos ter, e aproveitar ao máximo esse momento, falando de comunicação, falando de liderança, falando de temas que servem para a nossa vida num todo. E isso realmente fica muito forte isso que você trouxe, porque é esse valor agregado que, ao mesmo tempo que ele é algo muito de cada um, né? Porque é lógico que a pessoa que vai fazer, sei lá, cumprir tabela, ela não vai conseguir gerar esse movimento. Ela vai chegar ali, vai ser frio. E a gente precisa dessa humanidade, né, Luísa? Total, total. E assim, Alex, duas coisas eu acho importante pontuar aqui na sua fala. A primeira delas, não tem como a gente ensinar para quem não quer aprender. Então, o palestrante, o emissor, o profissional, quem está lá para fazer aquela atividade, ele vai fazer de tudo para criar essa conexão e ele tem que fazer isso como um bom comunicador. Pronto. Agora, se o outro de fato não quiser, não tem como, entendeu? A gente só tem como ensinar para quem quer aprender, a gente só tem como dar para quem quer receber.
Eu venho do interior, né? Eu tenho uma formação assim de interior. E eu aprendi uma coisa com minha mãe. Ela diz assim: sempre que eu queria dar algo para alguém que eu julgo melhor, a minha mãe dizia assim: minha filha, aprenda com cachorro. Se ele tem um osso na boca e você tentar tirar o osso da boca dele, ele vai morder você. Ele rosna e morde. Agora você faz o seguinte: você dá o filé. Aí ele larga o osso e pega o filé. Pô, E aí eu aprendi isso. Então, sempre que tem algo que eu quero dar para alguém que eu acho que é melhor, eu ofereço. Agora, se as pessoas forem como alguns cachorros que preferem o osso, pode ser a picanha, o filé, o que for. O indivíduo vai querer o osso. Isso é na vida pessoal e na vida profissional. E aí, Alex, já não me cabe mais. Aí a gente volta para a essência da humanidade, que é o respeito, e respeitar a escolha do outro, ainda que seja uma escolha equivocada. Entendeu? Até que o próprio indivíduo se reconheça o que é bom ou não para ele e mude. Ou não, porque talvez, né, o que eu digo que é bom para mim, mas para o outro é melhor o sim. jeito dele. E nisso cabe o respeito. Aí eu respeito a opinião de cada um, a decisão, principalmente se é a vida dele. A gente Sim. escolhe isso profissionalmente, opta agir assim profissionalmente e pessoalmente. Ó, tô colocando várias coisas aqui que eu sinto sobre comunicação e, por favor, fique muito à vontade. Se algo que eu disser não fizer sentido, para você me Hum, corrigir e me trazer isso, tá? Por favor. Aqui eu tô como leigo, porque a especialista em comunicação é você. Mas uma coisa eu percebi, e acho que essa é uma coisa legal de compartilhar com vocês que estão aqui com a gente. O poder de influência que nós temos só de estar no lugar que nós estamos é muito forte, né? O nosso poder de presença ele é muito forte. Para mim, isso tem a ver com uma comunicação, tem a ver com uma emissão de uma mensagem. Porque você estava trazendo toda essa questão, e eu acho que quanto mais nós estamos, assim, vamos dizer, mais íntegros com a gente mesmo, no sentido de objetivos, de clareza mental, mais forte se torna o nosso poder de influência e comunicação. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente trabalhava muito a comunicação nesse sentido, o ponto que é muito desafiador na parte comportamental são os gatilhos. Porque aí entra numa questão interessante que nós estamos falando, que entra até na questão do funcionamento do cérebro. Então, de repente, uma comunicação que eu chego e digo para você, por exemplo, assim: ah, Luísa, isso aqui eu sou melhor que você. Eu posso não necessariamente estar querendo ali num primeiro momento te menosprezar, mas a minha comunicação, eu sou melhor que você, ou talvez, vamos dizer, uma comunicação mais clara. Luiz, isso aqui você precisa fazer melhor, pode ressoar para você como eu estou fazendo pior, e você entrar num campo defensivo que bloqueia a minha informação. Então, uma informação da hipnose que você vai ver que não é nada diferente do que você já deve ter ouvido, só que de outro termo. Quando quero ter uma comunicação mais precisa, eu preciso achar formas mais suaves de não acionar as defesas do ego, senão eu certo. E bloqueio. aí, assim, nas estratégias de comunicação, Alex, e aí não com. Agora eu vou dizer como você disse, talvez eu conheça a mesma coisa, mas com outro nome. A gente diz assim, a comunicação, das buscas que eu já tive foi como é que um líder, né? Luísa, eu quero aprender a repreender, reclamar da minha equipe sem ofender. Existe uma regrinha básica, né? Existem estratégias para isso, mas uma regrinha básica. Você fala da ação, da atitude, não do indivíduo. Exemplo, o indivíduo fez um exemplo, no caso era relacionado a cálculos. Ele fez um cálculo errado, esse cálculo implica em uma obra construída errada. Não tem como bater palma para aquilo, não tem como dizer que foi certo, foi errado. Mas você não diz para o profissional, você é um irresponsável, você é um burro, você não sei de quê. Você chega e diz, fulano, essa atitude, esse cálculo foi feito errado. Porque foi, é um fato. O cálculo foi feito errado. Esse cálculo deve ser feito assim, porque também é papel do líder apontar aquilo que não está correto, mas ensinar o caminho, mostrar o caminho que deve ser feito. Então, esse cálculo foi feito errado. Isso deixa a pessoa entender a consequência negativa daquilo. Esse cálculo levou a um prejuízo tal nessa obra de engenharia, levou a esse prejuízo, nós vamos ter que refazer. Eu reconheço todas as suas virtudes nisso, nisso, nisso. Agora eu preciso que você seja mais atento nisso, 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 para que esse cálculo
não gere tanto e tanto prejuízo. Posso contar com você? Estou aqui para lhe ajudar no que você precisar. É diferente de chegar e dizer para o outro: ah, você foi um burro, ou então, você foi um irresponsável, olha o que aconteceu. E quem vai pagar, assim, e já ir colocando assim, quem vai pagar isso aqui? Entendeu? Por quê? Aquela fala, essa fala, se for equivocada, já vai gerar no outro uma defesa, e ao invés de ele tentar melhorar ou mudar, ele vai se sentir magoado e ele nem vai escutar, porque internamente ele já bloqueou a informação. E não é por querer, não, isso é nossa estratégia de defesa natural. É defesa humana. Então a gente se bloqueia ali. Em gesto, por exemplo, puxar aqui já para as técnicas que eu utilizo, então como é que eu suavizo falas muito firmes? Tendo cuidado com a linguagem não verbal. Exemplo, esse dedo em riste, ó, isso aqui. Dedo em riste, ele não deve ser usado, porque ainda que eu não queira agredir você, ainda que eu esteja falando com muita suavidade, mas quanto mais próximo, ó, eu vou tentar fazer virtualmente, quanto mais Sim. próximo eu coloco o dedo do seu nariz, mais agredido você se sente, ainda que eu esteja chamando você de ursinho, sabe, assim, ursinho pimpão. Mas esse é um gesto muito agressivo. E algumas pessoas utilizam sem nem perceber que estão assim, ó. Só que esse gesto é um gesto agressivo. Quanto mais próximo, mais agressivo ainda. Quando é que é permitido a gente usar o dedo assim? Quando é para indicar a localização. E nesse caso, deve ser utilizado para cima da cabeça da pessoa. Exemplo, onde é que fica a praia de Ponta Negra? Eu digo, é ali. Eu não digo ali, eu digo apontando para cima da cabeça da pessoa. Mas sempre da cabeça da pessoa para baixo é ofensivo, é agressivo e deve ser evitado. Ah, Luísa, mas eu quero ter um gesto firme, então como eu faço? Então você põe a mão assim, ó. Ao invés de assim. Já que aberto eu estou levantando aqui para ficar fácil. Já que aberto é de aceitação, acolhida, é de entrosamento, e não é isso que você está querendo. Você está querendo ser firme, então você deixa a mão assim, mais firme. Doutora Luísa praticamente uma hipnóloga, só não sabe disso. E eu sei nem o que É, é isso, eu já te disse, sei nem o que é isso. porque verdadeiramente a gente vai percebendo que seria uma comunicação sem interferências, né? É interessante porque isso tem muito a ver com comunicação. Até te passei uma foto daquele livro do Dr. Milton Erickson, Sim, né? sim, Que sim. é... Por quê? Porque a gente vai pensando que parece que quando a gente fala de hipnose é uma coisa onde você perde o seu controle, mas na verdade não. Na verdade não existe alguém hipnotizar você, existe uma auto-hipnose, tá? Então eu dou o comando. É por isso que você vê, por exemplo, uma hipnose de palco, de repente o hipnotista ele tá ali na frente, fazendo os shows dele e tal, ele fala, vamos fazer aqui um exercício, e agora imagina que, por exemplo, numa mão você tem uma pedra muito pesada, na outra você tem um balão de ar que vai levantando, fecha os seus olhos e tal. Quando ele olha, vai ter pessoas que vão estar com o braço extremamente... O que essa pessoa passou de informação para ele? Ela é autossugestiva. Essa vai ser a pessoa que provavelmente ele vai trazer ali no palco ali para fazer vamos dizer assim, não a ensinação, mas a performance. Quando a gente trabalha a hipnose no sentido de terapêutico, vamos dizer assim, obviamente eu não quero essa hipnose de palco, eu não quero esse cenário. Mas eu começo a entender que o ego machucado, ele vai criar falsas realidades que vão prender a pessoa numa percepção. Para que eu consiga acessar essa percepção, Luiz, eu tenho que fazer um caminho que eu primeiro acesso a emoção e de dentro para fora ela fora. Então eu preciso levando a pessoa para um estado de relaxamento, de tranquilidade, de calma, onde a minha voz passa a ser a voz dela, e aí usa todos os pontos que você trouxe, sugestionando todo esse estado, onde ela consiga realmente, muitas vezes, se conectar com aquilo que ela precisava. Nada mais é, todo momento onde nós estamos perdendo a noção do tempo do relógio, nós já estamos num estado hipnótico. Na verdade, nós mais estamos no estado hipnótico, ou no estado de transe, do que estamos em estado de alerta. E muitas vezes pensa, como um bom comunicador, quando ele está em um estado, vamos dizer assim, daquele momento, ele tem uma base muito mais forte de expressão, porque ele não está com ansiedade, ele não está, ele está no tempo, no momento, ele está vivendo ele está expressando. Essa comunicação fluida é maravilhosa. Então, todas as técnicas que você traz são todas as bases que têm que ser usadas para que eu não gere algum problema, porque mesmo em estado de transe, se eu disser uma coisa para você que vai contra o seu valor, você, na hora, você abre os olhos.
Aliás, quanto mais em transe você tiver, mais lúcida você está. Então, se eu ferir um valor teu, eu não tenho como manipular você e falar, olha, faça isso ou faça aquilo. Mas eu posso fazer você acreditar que a sua mão está colada na parede, mas na verdade você acreditou. É como se eu criasse um estímulo que ao invés de você puxar a mão, você empurra. Mas é só uma técnica mental, porque você se autossugestionou. Porque se você falar para mim assim, ó, não vai fazer esse negócio comigo, esquece, não vai fazer. Sabe, menino, olha, quem tá aprendendo aqui sou eu, viu, Alex? Não sabia Mas nada disso que funciona assim. é, é assim mesmo. É uma comunicação. Então o que a gente vai entendendo que vão acontecendo fatos na vida da pessoa que ela vai tendo uma informação. Hum. E dessa informação ela vai criando sentimentos, que vão criando bloqueios, inclusive na própria. Ah, de repente eu tenho uma mágoa muito forte com você, Luísa, e você é uma pessoa importante na minha vida, você é minha mãe. E eu tenho uma mágoa muito forte com você. Essa mágoa, de uma certa forma, ela impede que eu expresse o meu amor para você. E é por isso que eu começo a sentir conflito. É por isso que, de repente, eu vou entrar num campo de bebida, de vícios. Eu vou precisar. Eu tenho uma coisa que me falta, de uma certa forma, e eu preciso compensar isso com algum jeito. Só que acabo gerando vício. Quando a pessoa ela vem para o processo de cura, ela passa por essa parte de ressignificação para que ela entenda a humanidade do outro também e possa ser ela mesma. Porque quando você expressa o amor que você sente, a falta se dissolve. E é interessante isso, né? Porque esse sentimento todo, Luiz, ele vem para nós porque muitas vezes nós acreditamos que nós sofremos pela falta de expressão do amor do outro, quando na verdade não. Quando na verdade, quando a gente expressa esse Ai, amor, Alex, eu vou te falar uma coisa assim, né? Não tem nada, eu vou até pedir desculpas porque você me convidou para eu falar de comunicação. Mas você falou de um ponto que eu considero assim vital falar, principalmente porque eu penso que eu acredito de verdade que a humanidade está precisando mesmo de amor. Então, deixa eu falar algo para ti. Eu acredito de verdade que o amor tem poder para curar. Eu acredito de verdade. E mais uma vez, eu vou falar da minha história, né? Eu adoro citar os casos, e vou aqui compartilhar com todos os seus seguidores e com quem nos assiste um apelido que eu tenho. O meu apelido é Forrest Gump, né? Que eu adoro contar histórias. A minha diferença para Forrest Gump é que ele corre e eu não. Mas eu, se botar um banco aqui, eu tenho história para contar. E essas histórias são minhas. E deixa eu falar algo para você. Toda vida que eu tô bem triste, ou bem magoada com alguma coisa, ou decepcionada com alguma situação do dia a dia, você sabe como eu melhoro quando eu transmito de alguma forma amor. Quando eu digo para quem eu amo que eu amo, quando eu faço uma gentileza, ou quando eu faço uma caridade, ou quando... Então eu sou curada no amor, que eu deixo sair, no amor que existe em mim, que eu deixo sair. E é impressionante como, quando melhora. E as pessoas ultimamente, elas são tão incentivadas a odiar, né? Isso a gente observa claramente na internet. As pessoas são tão estimuladas a odiar, e o amor é tão melhor, e o amor cura tanto as pessoas, que eu penso que a forma mais efetiva de comunicação é, indubitavelmente, o amor. Eu acredito. É o amor que une as pessoas, o amor é a essência daquilo que nos faz humano, e sempre que a gente se perde do amor, a gente se perde como humano também. E aí eu queria deixar esse recadinho para te interromper um pouquinho e poder voltar para a comunicação. não, não, fica à vontade. Eu lembro que você está num formato de podcast e a ideia é essa mesmo. A gente traz um tema aqui, pessoal, para a gente se reunir, mas a ideia é bater esse papo mesmo muito livre, porque afinal de contas, ao conversarmos, já estamos trabalhando a comunicação, né? E, inclusive, teve de elogiá-la que a nossa comunicação está muito boa, muito fluida, muito tranquilamente. E olha, isso é maravilhoso, porque gera-se uma harmonia entre nós dois aqui, em termos de dar e receber, de passar. E olha, é muito bom, Luísa, ter esse fluxo, sabe? Alex, eu queria muito agradecer, né? Porque você está permitindo isso, porque é troca, como você falou. E eu queria aproveitar, né, já que eu tenho esse espaço, para falar para todos que nos assistem agora que todos nós podemos nos comunicar melhor, todos nós podemos expressar as nossas ideias. A gente não nasceu, nenhum de nós nasceu para ficar
preso num local, sem voz, sem vez. Uns têm mais voz e vez do que outros, é verdade, às vezes pelo cargo que ocupa, pela profissão que tem, pela estrutura familiar que tem, mas todos nós nascemos para ter voz e vez. E em algumas situações, quando a gente não consegue fazer isso sozinho, não é vergonhoso, sob hipótese alguma, sob nenhuma perspectiva, a gente pedir ajuda. Ruim é a gente morrer com a nossa ideia, com a nossa convicção, com o nosso plano só pra gente, sem compartilhar isso com o mundo que nos cerca. E eu conheci, ao longo desses anos, profissionais brilhantes, que só se descobriram comunicadores tarde, mas ainda bem que se descobriram. E é muito gratificante quando você convive com essas pessoas e elas dizem: Luiz, eu aprendi, por exemplo, a me posicionar. Eu aprendi a dizer não. Porque as pessoas acham que, às vezes, dizer não precisa ser agressivo. E não necessariamente. O não pode ser só assim: eu só consigo até aqui. Quando você respeita o seu limite, quando você se comunica bem, primeiro consigo mesmo, porque para a gente se comunicar bem com o outro, isso eu não posso deixar de falar para quem nos assiste. Para se comunicar bem com o outro, primeiro a gente precisa se comunicar bem consigo mesmo. Eu preciso me comunicar bem comigo mesma para eu me comunicar bem com o outro. Porque se eu não consigo enxergar o meu conhecimento, o meu potencial, as minhas habilidades, se eu não enxergo isso, eu não tenho como dizer para o outro que eu as tenho. Eu não tenho, porque aí vira uma farsa. E a farsa não se sustenta. Então eu preciso enxergar isso para dizer para o outro que tem. Eu também preciso enxergar os meus pontos de melhoria, porque quando a crítica vier do outro, e aí o outro pode ser um familiar, pode ser um cliente, pode ser um parceiro de trabalho, quando essa crítica vier, uma vez que eu tenho conhecimento dela, a depender da forma como foi feita, eu ainda posso dizer assim: você poderia me ajudar nisso? Você tem alguma dica de como eu posso fazer aqui? E aí fica tranquilo, sem que eu me sinta menor, porque eu conheço também as minhas virtudes. E aí eu vou dizer para você algo que eu digo para todos os meus assessorados com certeza já ouviram isso. 100% bom, só Deus. 100% ruim, só o diabo. Qualquer coisa entre Deus e o diabo somos nós, seres humanos. Né? Uns estão mais perto de Deus, outros estão mais perto, tem umas almas mais cebosas, mas está todo mundo ali, aqui, nesse meio termo. E a questão é, todas as pessoas, em algum ponto, elas têm essas virtudes, elas têm algo bom. Enquanto comunicador, não existe um ser humano na face da Terra que, em algum ponto, não tem uma habilidade de comunicação bem desenvolvida. E uma avaliação, por exemplo, personalizada, ela ajuda a mostrar aquilo que você, às vezes, nem sabe. Né? Olha, isso é bom. Olha, tá aqui, esse teste aqui mostrou que, um exemplo, a sua entonação é boa, a sua ênfase é boa, você usa as pausas adequadamente, articula bem as palavras. Então, testes, você tem uma qualidade vocal muito boa, sua voz não é só prosa, não é áspera, não é agressiva. Então, testes evidenciam isso. Mas aquilo que o teste mostra, o indivíduo, sem saber que é um teste, ele percebe. E é importante essa percepção, é importante, às vezes, ouvir de um profissional e daí conduzir os passos rumo a uma comunicação mais assertiva, não violenta, né, que tanta gente tem falado da comunicação não violenta, mais assertiva, mais adequada e focada no receptor. Algumas pessoas me perguntam assim: tem uma regra para se comunicar bem? A regra de ouro é: olhe para o receptor. Quem é o seu receptor? Para quem você está falando? Adeque a linguagem à pessoa que está ali na sua frente para você falar, seja virtualmente ou presencialmente. Exemplo, se você vai falar para pessoas que têm um nível intelectual muito elevado, então coloque para fora todo o seu conhecimento intelectual e se sinta à vontade nisso. Por outro lado, se você vai falar para pessoas que têm um nível intelectual muito baixo, ou com pouco estudo, ou até analfabetas, então, por favor, você tem que falar de uma maneira mais simples, mais clara, para se fazer compreender. Porque a comunicação, isso é você olhar para o outro e dar para o outro o seu melhor. Mas esse dar para o outro não é a sua intelectualidade, é a sua generosidade, que em comunicação se estabelece muitas vezes com um linguajar mais simples e, em alguns casos, inclusive,
com pequenos erros de português. Totalmente, é verdade mesmo. Por isso que na visão que eu trago do ponto comportamental, eu trouxe aquela questão para ti, que muitas vezes se a pessoa não se conhece, ela muda o filtro de comunicação. Ela tá ali, de repente, com pessoas mais simples, querendo dizer para ela mesma que ela quer ajudar, mas uma parte dela que se sente inferior é mais forte que ela de colocar um certo, sabe, a pessoa quer usar palavras cultas e tal, e de repente fica aquele senso de, ah, desculpem, vocês não sabem, mas ela não está se percebendo. Às vezes ela vai até ficar frustrada, porque quem está de fora, a gente percebe claramente, mas a pessoa não entende, pô, tem o melhor. Alex, quanto mais a pessoa se conhece, quanto mais o indivíduo se conhece, mais fácil fica de estabelecer um padrão de comunicação. E esse é um dos motivos pelos quais eu, enquanto ser humano, não enquanto fonoaudióloga, mas enquanto ser humano, enquanto mulher, eu defendo tanto terapia. Né? Ah, se tem um profissional que eu valorizo de ponta a ponta é o psicólogo. Como é importante o indivíduo se conhecer e como um processo de psicoterapia ajuda nisso. Né? A gente se conhecer, conhecer a nossa fragilidade, conhecer a nossa fortaleza. E quanto mais a gente tem noção de quem a gente é, menos a gente precisa ficar mostrando quem a gente é. Entende? Quanto mais eu sei quem eu sou, menos eu preciso ficar dizendo para o outro quem eu sou. Então, quanto mais eu estudo, menos eu preciso dizer que eu estudo. Menos eu preciso mostrar minha titulação. Porque, para mim, a alegria está em me fazer compreender, em transformar a ciência num instrumento de transformação social e não em colocar uma linha no Lattes, porque uma linha no Lattes serve para o meu currículo Lattes. Mas na hora que eu estou com a outra pessoa, a minha linha do Lattes não serve de nada. Quando eu estou com outro, o que serve é para que aquele estudo me serviu. E aí eu não preciso dizer para o outro, eu só preciso ser. E conhecer a si mesmo ajuda a ser. Simplesmente ser. Meus amigos mais próximos sabem disso, né? Eu disse, minha gente, a gente vai ficando velho, a gente vai amadurecendo, vai ficando velho. E olha, a velhice é um presente, né? Velho eu não sou mais, assim, eu tô madura. E é um presente, porque eu digo assim para os mais chegados, eu digo, minha gente, eu queria ter aos 20 a cabeça que eu tenho hoje. Por que eu não tenho a cabeça? Por que eu não tinha aos 20 a cabeça que eu tenho hoje? Porque quando eu tinha 20 anos, né, lá a confissão pública aqui, eu queria mostrar para as pessoas as coisas. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que eu só precisava ser. Só isso. E, naturalmente, as pessoas perceberiam, elas descobririam porque é. E o que é, é. E aí, tanto os outros percebem de mim, quanto eu percebo do outro, e o universo se encarrega de apresentar uns aos outros e de nos ajudar a evoluir de um modo que a gente possa crescer, evoluir, construir uma sociedade melhor para quem quer construir também, né? Sim, Luiz. Sabe que a gente tem um ditado que fala assim, em termos de relacionamentos, é um paradoxo. Você não precisa de ninguém para ser quem você é, mas sem as pessoas você não é ninguém. Isso reflete, sabe, Luísa, uma questão de que tudo começa em nós, né? Eu particularmente, assim, pelo menos no meu meio, a gente ouvia muito questões assim, você tem que ser bom pro outro. Claro que tem. Mas você tem que partir do ponto de que você não pode dar o que você não tem. Porque todas as vezes que você dá, entre aspas, o que você não tem, você sabe porque isso vai gerar uma cobrança. Você vai esperar em troca. Então, quando eu tenho e transbordo, tá tudo bem. De repente, eu te dei um bom dia e você não estava num bom dia e não me deu, mas isso não vai me afetar necessariamente. Eu falava às vezes para as meninas comissárias de voo, né? Ah, de repente você foi viajar uns dias tal, e aí você voltou de viagem, e aí você olhou pro seu namorado que foi te buscar no aeroporto e falou, ah, eu te amo. E aí ele olha para você e fala, muito obrigado. O que você sente? E elas falam, como assim, Alex, muito obrigado? Eu já ia questionar e tal. Tá, mas vamos refletir uma coisinha aqui. Quando você diz eu te amo para alguém, na sua intenção mais profunda, você quer expressar um amor que você sente, um sentimento que é seu, ou inconscientemente isso é só um gatilho para você ouvir algo. Porque acho que quando a gente começa a observar esse ponto do autoconhecimento, fica um pouquinho mais leve lidar com isso. Não é que a gente não vai ter mais problemas, porque a gente vai ter, com certeza, sempre vai ter uma carênciazinha aqui, uma coisa ali. Mas pelo menos você começa, opa, espera um pouco.
E aí entra o que você falou, Luísa, que é a questão do ser, que ó, o pessoal que está com a gente está muito conectado, porque quando você falou isso, é que eu não quis te interromper, eu pensei assim, nossa, eu não consigo dar coraçãozinho aqui, gente, porque eu tô no live, mas eu ia bater umas palminhas e falei, vou pedir pro pessoal dar os coraçãozinhos. Já subiu os coraçãozinhos na hora. Então, olha, sincronicidade maravilhosa, conexão muito boa. Então, eu acho que assim, quando a gente começa realmente a entender essa questão de que, independente da nossa crença religiosa, isso tem talvez mais a ver com questão de espiritualidade, de humanidade, seja lá qual for a atividade que nós fazemos aqui nesse mundo, ela deve ter um propósito muito maior do que só um certificado, né? E aí entra o ser. Porque você vê como que eu posso usar a comunicação para ajudar a vida das pessoas. E aí aparece emprego, aí aparece gente chamando, aí aparece mentoria. Porque é um propósito do bem, né, Luísa? Como que o propósito do bem vai dar errado? Alex, tem um vídeo, eu depois vou mandar para o WhatsApp por você, e você pode compartilhar tranquilamente com a sua rede, com os seus seguidores, nenhum problema disso. Até porque também está posto no meu Instagram e o meu Instagram é inclusive aberto. Quando as pessoas perguntam assim, Luísa, o que é que você faz? E eu no vídeo eu digo isso. Eu ajudo as pessoas a se comunicar melhor. E algumas pessoas dizem assim, esse é o teu trabalho? É muito mais do que o meu trabalho, é a minha missão. Porque quando eu comecei a me comunicar melhor, a minha vida melhorou demais. Demais. E hoje, quando eu sinto, ou quando eu percebo, quando eu constato que eu ajudei alguém a se comunicar melhor, aí eu percebo que eu cumpri a minha missão. A missão pela qual eu sei que eu fui chamada, entendeu? É massa quando você chega num ponto na vida que você diz assim, pronto, eu sei o que, é que eu tenho que fazer aqui na Terra, pronto, agora eu vou fazer isso. Por quê? Porque a comunicação ela é um poder. Ela é um poder. As pessoas podem usar para o bem e para o mal, mas ela é um poder. Então você dá para o outro um poder, primeiro para ele ser consigo mesmo e depois para ele ser com os outros. E quantas pessoas maravilhosas existem no mundo e precisam colocar o brilhantismo, as boas ideias, os bons projetos para que o mundo conheça. E às vezes, sabe o que falta para essas pessoas? Elas se conhecerem. E aí elas comunicarem para o mundo. Quando elas percebem que elas têm um enorme poder, que elas são joia rara, e só precisa o mundo conhecê-las como joia, eu me sinto assim, meio que um ourives, dizendo assim, pronto, tá lapidada, agora vai e brilhe. E é massa, porque o meu interesse não é em ser a joia, o meu interesse é em lapidar essas joias, essa é a minha missão. E quando eu ajudo as pessoas a se comunicar, sabe, Alex, é isso. E a lindeza da comunicação é a seguinte, você não tem que se comunicar como eu, nem eu tenho que me comunicar igual a você. Eu, enquanto profissional, fonoaudióloga da área, qual é o meu trabalho? Descobrir a sua potencialidade e deixar o mundo conhecer como é. Então, pessoas mais discretas, mais singelas, então a gente só dá um ajuste. Por exemplo, se você precisa ser mais firme, a sua voz vai ter que ser muito mais firme, mas você pode continuar sendo essa pessoa singela. Ou então, assim, não, então vamos colocar uma roupa, uma vestimenta que te dê mais seriedade nessa questão visual, mas você continua sendo você mais sutil, mais singela, mais discreta. Por outro lado, se você é uma pessoa over, né? Porque tem gente que é over, já nasceu assim over. Então, como é que a gente lapida para você não ser tão over que apague quem está ao redor? Mas você vai continuar sendo essa pessoa. Sol, tem gente que quando chega é o sol entrando. Que bom, você vai continuar sendo o sol, só não vai cegar quem está do lado. E eu me sinto assim, essa profissional que lapida. E um grande erro, e é até um apelo que eu faço, um grande erro, infelizmente, de alguns cursos ou leituras assim livres, é de querer transformar todo mundo em robô, como se todo mundo tivesse que se comunicar da mesma forma, então todo mundo vai fazer a dancinha do TikTok, então todo palestrante tem que falar da mesma forma, tem que começar do mesmo jeito, e não é assim. A lindeza de ser humano é ser diferente, não tem ninguém igual a ninguém. E qual é a sua marca registrada? Se eu digo antes assim, apenas seja, então é apenas seja você. E qual é a sua marca registrada? É ela que o mundo precisa conhecer. Não é para ser igual a mim, nem eu tenho que ser igual a você. Eu tenho que me aprimorar, você também tem que se aprimorar, e assim a gente vai brilhar, entendeu? Cada estrela no seu canto.
Igual é que não dá para ser, porque fica muito artificial. E aí quebra. Lembra que eu falei daquele tripézinho? Objetividade, clareza e naturalidade. Se a gente começa a imitar alguém e não ser você mesmo, eu não estou falando dos imitadores, certo? Essa é a profissão deles. Eu estou falando de você como comunicador. Se você quebra a naturalidade, então fica capenga. Não se sustenta. Então é preciso ser natural. Com educação, com respeito, cumprindo algumas regras básicas. Algumas pessoas dizem assim, Luiz, mas quando eu vou me expor, eu boto aonde? A mão. O que é que eu faço? Essas regrinhas, né, essas dicas, elas tornam a comunicação esteticamente melhor de ser vista. Porque se você, por exemplo, fica com as mãos o tempo todo para baixo, isso denota falta de interesse, pouca participação. Se você fica direto assim, então dá a ideia de agonia, de alguém afobado, inquieto, isso pode dispersar o outro. Então, quando a gente diz, olha, os gestos tem que. A regra, né? O gesto tem que acontecer entre o peito e o umbigo, de uma maneira concordante com a mensagem. É para que esteticamente fique bom de ser visto e que, por exemplo, o gesto ele complemente aquilo que você diz, dando mais credibilidade à sua mensagem. Não é uma regra que existe por existir, é para complementar aquilo que você diz e lhe dar mais credibilidade. Sim. Que é o famoso candidato de processo seletivo que fica dando clique na caneta, tirando toda a atenção do próprio discurso. Sim, com certeza. Com certeza. Aí existem essas regras, né? Não ficar com a caneta, se você vai colocar um objeto na mão, por exemplo, durante uma palestra, isso não é proibido, contanto que em algum momento você faça uso do objeto para mostrar que ele tem uma razão de ser. Existem algumas pessoas que quando vão se expor, ficam todo tempo, né, tá certo, repetindo muitas vezes, que pode ser uma palavra ou um gesto, ou então ficou todo tempo assim, ou então repetindo o mesmo movimento de cabeça ou de mão, e aí não tenha dúvida. Se você repetir muitas vezes, alguém na plateia vai parar de prestar atenção no que você diz, vai começar a contar quantas vezes você está repetindo, ainda vai cutucar o colega do lado e dizer assim, ele já disse 50 nés, ele já fez isso aqui 32 vezes. Aí ninguém mais presta atenção no que você diz. Aí essas dicas, aí perceber isso é bom, se você não consegue, é bom não, é fundamental. E se você não consegue sozinho, aí é importante ter a ajuda de um profissional que te ajude a superar essa dificuldade. Agora, uma coisa eu acho que você não pode negar, viu? Que ficaria bem engraçado um vídeo nosso no TikTok fazendo dancinha, ficaria, viu? Não sei se ficaria Não, autêntico, mas engraçado. Alex, ficaria não. Minha gente, deixa eu falar. Ficava não. Olha, pensa numa coisa que eu não me imagino nem num filme de terror. Não, mas por isso que ia ficar engraçado. Eu também não. Você imagina Não, fazendo dancinha? não. Olhe, não, essa não sou eu. Olhe, pode ter certeza, só se a minha vida tivesse em risco. Porque tivesse Não, assim, ou uau. faz isso ou morre. Mas se não, eu faço não. Sou eu não. Até porque, vou confessar aqui, minha gente, o que eu mango do povo. Mangá, deixa eu ver. O mangá rir da cara do outro, entendeu? Não Sim. sei se todo mundo entende essa expressão. Então, assim, o que eu acho graça com esses vídeos, assim, rio mesmo. Aí eu não me Entendi. imagino fazendo. Olha que eu gosto de dançar, né? Eu danço quando eu não, por exemplo, eu não sei fazer faxina em casa sem escutar forró. E aí, quando eu escuto, eu danço. Então, eu só varro a casa dançando forró. Aí, por exemplo, se eu tô muito animada, então eu pego a dança. Mas é aquela dança assim, descompromissada, aquilo que não tem que mostrar nada pra ninguém. Porque se for aqui que tem uns passinhos assim, não tenho nem coordenação motora pra isso, não tenho. Ô, Luísa, o papo com você aqui tá fluindo, né? A gente entrou no que a gente chama, que a psicologia positiva chama de estado de flow, que é quando a gente retoma a conexão e, ó, deve ter passado aí, deixa eu ver, quase uma hora e 20 quase de live já, um piscar de olhos e chegaria a 3 fácil. Eu queria que você trouxesse pra gente, Luísa, baseado na sua experiência em todo esse movimento, em todo esse poder do bem que você tem usado a comunicação, e você deixasse uma mensagem pra gente, Luísa. Tipo assim, uma mensagem de muita positividade, do que você sente que, você fala, cara, isso seria importante. Algo que vem de você. Então pronto, eu vou voltar, Alex, para falar do que eu acredito, daquilo que eu penso, que é o que o mundo mais precisa.
Eu acredito que o mundo foi feito com amor. Eu acredito que ele sustenta, que o que sustenta o mundo ainda é o amor. Eu acredito que o amor tem o poder para curar. E eu queria desejar aqui para as pessoas um mundo, ainda que esse mundo seja o pequeno pedaço do mundo que cada um que nos assiste vive, um mundo de amor. E que a própria pessoa que nos assiste, você, eu, e que a gente possa transbordar esse amor. Mesmo que ao redor ele não exista, mas que a gente possa. Eu acredito, eu só posso falar daquilo que eu acredito, e eu acredito no poder transformador do amor. E eu acredito que a gente precisa se comunicar melhor para amar melhor e para espalhar mais o amor, que o mundo tanto precisa. Eu acredito muito que é possível que uma flor nasça em meio a pedregulhos. Eu acredito nisso. E eu espero que cada um de nós possa ser essa flor, né? E que a gente possa embelezar o lugar em que a gente esteja, né? Apesar das circunstâncias. Quanto a mim, enquanto humana, o meu compromisso é esse. Quanto a profissional, o meu compromisso é ajudar as pessoas a se comunicar melhor, para que a voz dela, de cada uma dessas pessoas, ganhe mais espaço, reverbere no universo e que elas possam ter mais vez para dizer quem são, para que elas sejam, para que elas compartilhem esse amor que eu acredito que é capaz de mover o mundo. Bom, Luísa, não tem nem o que questionar de quão maravilhoso deve ser fazer um trabalho contigo, com essa entrega toda, com esse fluir todo, porque com certeza a pessoa não vai ter resultado se ela não quiser, né? Então, ó, só que tá aqui pro live, né? Não, mas deixa eu dizer, quando eu percebo que a pessoa não tem interesse, tipo, vem uma vez, depois não vem mais e não acompanha, aí eu nem deixo ela se decepcionar, não. Eu digo, não, ó, a gente encerra aqui, quando você quiser de novo, aí você volta. Porque senão vai ser decepção mútua. Sim. Eu peço pro pessoal que tá do livecast aqui, por favor, sigam a Luísa, porque vocês já viram que é uma simpatia de pessoa. Pessoal que também não conheceu o livecast, seja muito bem-vindo. Eu acho que Deus conecta as pessoas com propósitos muito maravilhosos, né, Luísa? Porque no meio de tantas pessoas, de uma distância, eu aqui em São Paulo, você aí, a gente se conectou e tem a oportunidade de compartilhar esse momento com você e ver como, olha, por mais que nós nos conhecemos aqui há um mês, talvez quase por aí, Mês, mas a afinidade dá pra gente se ligar e conversar muita coisa por muitas horas tranquilamente. E acho que isso é uma coisa muito boa que o nosso trabalho nos traz, né? E conectar com pessoas que estão na missão, que estão na jornada, que estão no movimento e não vai ser a única vez que a senhora vai estar por aqui, tá? Com certeza outros convites virão em breve, porque tem muita coisa pra gente conversar e eu tenho certeza que amanhã quando eu estiver editando seu vídeo para fazer os cortes, eu vou pensar por que eu não perguntei isso, por que eu não perguntei aquilo. Então, mas você anota, pergunta na próxima, a gente pode combinar até um dia assim, dicas de palestra, aí eu monto aqui um cenário atrás para mostrar como que fica a mão, como que tem que ficar a postura, para onde olha, como é que olha, para que as pessoas em casa elas também possam já na live ir treinando em casa e depois colocar em prática aquilo que elas aprenderam durante a live. que legal, Luiz. Olha, obrigado pelo carinho. Você é uma pessoa receptiva desde o primeiro contato. Gratidão mesmo, por essa humanidade, por esse transbordo que você teve. E olha, seja sempre muito bem-vinda aqui no Livecast. É um prazer ter essa live gravada contigo. O pessoal que acompanhou a gente, muito obrigado também pelo carinho. Tô vendo que ó, o pessoal aqui, coraçõezinhos aí todo o tempo na tela. E espero mesmo que a gente conversa antes de começar a live. E no livecast a gente sempre tem a ideia de falar assim, olha, vamos emanar o melhor que a gente puder no sentido de amor de uma transmissão. Eu acho que concluímos a nossa missão, né, Luísa? Eu acredito que sim. Alex, aproveitar, antes de finalizar, agradecer sua atenção, sua recepção, a maneira calorosa, né? Você, olha, hoje vai ser o dia, você dá live, você manda uma mensagem com material totalmente personalizado. Isso evidencia a maneira primorosa com que você gosta de se comunicar. E a comunicação não é só o que a gente abre a boca e diz, não. É a maneira como a gente escreve um WhatsApp, como a gente manda um texto, como a gente envia um e-mail, como a gente coloca um emoji. Tudo isso é comunicação. E você foi sempre muito gentil. Muito obrigada.
Eu te agradeço, Luiz. Depois eu vou te ligar para pegar umas dicas com você, que eu tenho certeza que você tem várias observações para dar uma aperfeiçoada na técnica. Tá bom, Gratidão, Alex. viu, minha querida? Muito Tchau. obrigado. Pessoal, uma boa noite. Muito obrigado a todos Boa vocês noite. e até amanhã. Um beijo, Luísa. Tchau, Tchau. tchau.